Pega suas coisas e vai embora. Não quero repetir isso. Essa casa não é sua. E eu nunca fui nada seu. Mariana nunca teve uma vida fácil. Desde cedo, aprendeu que sobreviver exigia mais do que esforço. Exigia resistência. Cresceu em meio a dificuldades, ajudando a mãe como podia, assumindo responsabilidades que não combinavam com a idade. Ainda assim, havia nela uma força silenciosa, uma determinação que sustentava tudo ao seu redor. Quando Miguel nasceu, essa força ganhou um novo motivo para existir. O pai do menino nunca fez parte da história. Partiu antes mesmo de criar qualquer vínculo, deixando Mariana sozinha com um bebê nos braços e um futuro incerto pela frente. Ela não teve tempo de lamentar. Precisou agir. Trabalhou no que aparecia, enfrentou dias longos e noites curtas, sempre colocando o filho como prioridade absoluta. Miguel cresceu sem luxo, mas cercado por um amor constante e verdadeiro. Para ele, a mãe era mais do que tudo. Era o seu mundo inteiro. Com o passar dos anos, o cansaço começou a aparecer. Não apenas no corpo, mas também na forma como Mariana enxergava a própria vida. Foi nesse momento que Roberto surgiu. Ele representava algo que ela nunca teve: estabilidade. Era um homem aparentemente correto, com rotina organizada e comportamento previsível. No início, tratava Miguel com respeito, ainda que sem proximidade. Para Mariana, aquilo parecia suficiente. A ideia de finalmente ter alguém ao lado reacendeu uma esperança que ela já não acreditava sentir. O relacionamento avançou rápido. Mariana queria acreditar que aquele era um novo começo. Miguel, já com 16 anos, observava tudo com cautela. Não havia rejeição direta, mas também não existia conexão. Ele sentia que Roberto nunca o via como parte da família, apenas como algo que veio junto. Mesmo assim, permaneceu em silêncio, mais preocupado com a felicidade da mãe do que com suas próprias dúvidas. Depois do casamento, o ambiente começou a mudar de forma sutil. Pequenos incômodos surgiram, sempre direcionados a Miguel. Comentários, olhares, atitudes que isoladamente pareciam pequenos, mas juntos criavam um peso constante. Roberto demonstrava incômodo com a presença do garoto, como se ele ocupasse um espaço que não lhe pertencia. Mariana percebia, tentava equilibrar, insistia que o tempo resolveria tudo. Era mais uma esperança que ela se recusava a abandonar. Até que, em um dia comum, tudo mudou. Mariana e Miguel atravessavam a rua, distraídos com uma conversa simples, quando o som de um carro vindo rápido demais quebrou qualquer normalidade. O tempo pareceu desacelerar por um instante. Mariana percebeu antes. Não houve tempo para pensar, apenas para agir. Ela empurrou Miguel com toda a força que tinha. O corpo dele caiu para o lado, afastado da trajetória do carro. O dela não. O impacto foi inevitável. Miguel sobreviveu, Mariana não. O momento que deveria ter sido apenas mais um no meio de tantos, se transformou em um ponto final. Não apenas para a vida dela, mas para tudo o que sustentava aquela família. A casa nunca mais foi a mesma. O silêncio passou a ocupar todos os espaços. Mas não era apenas a ausência de Mariana que pesava. Era o que veio depois. Roberto mudou. Se antes havia distância, agora existia algo mais duro, mais evidente. Para ele, a cena se repetia de forma constante. Mariana empurrando Miguel, escolhendo salvar o filho. E essa escolha, ao invés de ser compreendida como amor, se transformou em algo que ele não conseguiu aceitar. A presença de Miguel passou a ser um lembrete permanente daquele instante. Um lembrete de quem ficou e de quem se foi. E aos poucos, isso se transformou em culpa. Não uma culpa sentida por Miguel, mas colocada sobre ele. Dentro daquela casa, o fato de ele estar vivo passou a ser tratado como um erro silencioso. No dia seguinte ao enterro, a decisão veio sem espaço para questionamento. Sem Mariana, não havia mais motivo para manter qualquer vínculo. Roberto não conseguia olhar para Miguel sem reviver o que aconteceu. Não conseguia separar o garoto do momento em que perdeu tudo. E então ele o expulsou. Sem discussão, sem tempo, sem escolha. Miguel saiu apenas com o que conseguia carregar, deixando para trás não apenas a casa, mas tudo o que ainda restava da sua vida anterior. A partir dali, a realidade se tornou outra. Sem apoio, sem direção, sem ninguém. Ele precisou aprender a sobreviver.
Dormiu em lugares improvisados, enfrentou fome, frio e medo. A cidade deixou de ser familiar e se tornou indiferente. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o cansaço e a desistência. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Talvez fosse a última lembrança da mãe. Talvez fosse o peso do gesto dela, que não podia ter sido em vão. Miguel começou com o que aparecia. Pequenos trabalhos, tarefas simples, qualquer coisa que garantisse um pouco de dinheiro. Aos poucos, foi construindo algo que não existia antes. Um caminho. Os anos passaram. Ele cresceu. Não apenas em idade, mas em força. Aprendeu a se virar, a confiar apenas no próprio esforço, a continuar mesmo quando tudo parecia contra. Uma oportunidade em uma oficina marcou uma virada. O trabalho duro virou aprendizado. O aprendizado virou experiência. E a experiência, com o tempo, virou conquista. Miguel deixou de ser alguém tentando sobreviver e se tornou alguém que estava construindo. Anos depois, aquela oficina já não era pequena. Cresceu, se estruturou, ganhou espaço. E Miguel, que um dia não tinha nada, agora era dono do próprio negócio. A vida seguiu, mas o passado não desapareceu completamente. A lembrança daquele dia nunca deixou de existir, nem o que veio depois dele. Foi isso que o fez voltar. A casa ainda estava lá. Menor, mais desgastada, marcada pelo tempo. Mas reconhecível. Quando a porta se abriu, Roberto já não era o mesmo homem. O tempo tinha passado por ele de forma visível. Havia cansaço, havia peso. E pela primeira vez, não havia superioridade. Miguel observou em silêncio. Não havia mais raiva, nem necessidade de confronto, apenas entendimento. Sem se identificar, sem explicar, ele deixou um envelope. Dentro havia dinheiro suficiente para mudar a realidade daquele homem. Miguel foi embora sem esperar resposta. E naquele momento tudo finalmente terminou. Não no acidente, não na expulsão, mas na escolha de não carregar mais aquilo. Porque no fim, o gesto de Mariana naquele dia nunca foi sobre perda. Foi sobre dar ao filho uma chance de viver. E anos depois, ao sair daquela casa sem olhar para trás, Miguel finalmente entendeu que sobreviver não foi o peso que colocaram sobre ele. Foi o presente que ela escolheu dar. E pela primeira vez desde aquele dia, ele não carregava mais a dúvida de porquê. A única coisa que restava era seguir.